Atália, a rainha que tentou apagar a linhagem de Davi. Segredos e traições revelados. A história de Atália é uma das mais dramáticas e chocantes na Bíblia. Atália, filha de Jezabel, era uma mulher que possuía uma ambição desmedida e uma crueldade imensurável. Ela foi uma das poucas mulheres a governar como rainha em Judá, mas seu reinado não foi apenas marcado por seu poder político, mas também pela maneira como ela se apoderou de tudo por meio da violência, da traição e do sangue. Atália nasceu em um contexto de alianças políticas complicadas. Ela era filha de Acabe e Jezabel, o rei e a rainha de Israel, conhecidos por sua idolatria e por praticarem o mal aos olhos de Deus. Jezabel, em particular, foi uma das figuras mais perversas da história bíblica, famosa por sua idolatria a Baal e por sua perseguição aos profetas do Senhor. Atália cresceu em um ambiente de extrema corrupção espiritual, onde o culto a Baal era promovido como a religião oficial. Essa influência destrutiva de seus pais teve um grande impacto em Atália, que, ao casar-se com o rei Jorão de Judá, também se tornou uma peça importante na política de ambos os reinos. Esse casamento, que inicialmente parecia ser uma aliança estratégica, trouxe o mal para Judá. Atália usou seu poder para implantar práticas idólatras e destruir a adoração ao Senhor em Judá, o que preparou o terreno para a destruição da linhagem real. Após a morte de Jorão, Atália se tornou a regente de Judá. Seu próprio filho, Acasias, subiu ao trono, mas seu reinado foi curto e trágico. Acasias foi morto, e Atália, com sua natureza implacável, viu isso como uma oportunidade de tomar o controle definitivo. Ela não hesitou em exterminar toda a família real para garantir que ninguém pudesse desafiar sua autoridade. Atália mandou matar todos os filhos do rei, visando eliminar qualquer ameaça ao seu trono. Porém, em meio a essa matança, um milagre aconteceu. Joás, o neto de Atália, foi secretamente salvo. Ele ainda era um bebê na época do massacre e foi escondido por Josabiá, filha do sumo sacerdote Joiada. Josabiá era esposa de um dos príncipes de Judá, apesar de ser filha de Atália. Tomou a ousada decisão de proteger o pequeno Joás. Com grande coragem, ela escondeu o bebê na casa de Deus, onde ele foi mantido em segredo por 6 anos. Durante esse tempo, Atália governava Judá com mãos de ferro, acreditando que tinha finalmente consolidado seu poder. Ela desconhecia o fato de que a linhagem de Davi, da qual o Messias deveria vir, ainda estava viva e que o plano divino estava em andamento. Deus não permitiria que sua promessa feita a Davi fosse frustrada. No 7º ano, Joiada, o sumo sacerdote, começou a fazer planos para restaurar o trono de Judá à legítima linhagem de Davi. Joiada sabia que a única maneira de despojar Atália de seu poder era reunir um grupo fiel de oficiais militares e formar uma conspiração. Ele chamou os líderes das tribos de Judá, organizando um movimento secreto para proteger Joás e restaurar a ordem na nação. Quando o momento chegou, Joiada revelou Joás ao povo, apresentando como o legítimo rei de Judá, o herdeiro de Davi. O impacto dessa revelação foi imediato. A reação de Atália foi de total choque e raiva. Atália, ao perceber que sua autoridade estava sendo desafiada, correu para o templo, onde ela tentou gritar e implorar por sua vida, mas foi imediatamente detida. Ela foi arrastada para fora da cidade e executada. O reinado de Atália terminou de forma abrupta, e o povo de Judá celebrou a restauração da linhagem de Davi. Joás foi ungido como rei, e o reinado de Josias foi um ponto de restauração espiritual para Judá. O que podemos aprender com a história de Atália? Em primeiro lugar, vemos a soberania de Deus em ação. Apesar de todas as intrigas, traições e conspirações, Deus preservou a linhagem de Davi e cumpriu suas promessas. Ele não permite que os planos dos homens prevaleçam quando se opõem à sua vontade. A história de Atália nos lembra que, por mais que o mal possa parecer vencer momentaneamente, a vontade divina sempre prevalecerá no final. Outro aspecto importante dessa história é a coragem de Josabiá e dos outros que ajudaram a esconder Joás. Josabiá, embora filha de Atália,
Arriscou sua própria vida para proteger a linhagem de Davi e garantir que a promessa de Deus fosse cumprida. Ela se destacou como uma mulher de fé, coragem e ação. Sua fidelidade a Deus foi mais forte do que qualquer laço de sangue ou lealdade política. Além disso, a história de Atália também nos mostra os perigos do poder absoluto e da corrupção. Atália, ao tomar o controle de Judá, usou sua autoridade de forma cruel e egoísta. Ela sacrificou vidas e princípios por causa de sua sede insaciável de poder. Essa busca desenfreada pelo controle a levou a uma destruição imensa, não só pessoalmente, mas também para o povo de Judá. A lição aqui é clara. O poder que não é exercido com justiça, compaixão e humildade acaba levando à ruína. Deus, em sua misericórdia, usou um pequeno bebê, Joás, para cumprir o seu propósito e garantir que a promessa feita a Davi não fosse quebrada. O Senhor trabalha de maneiras misteriosas, muitas vezes através de eventos que parecem ser acidentes ou coincidências, mas que são, na verdade, parte de seu plano divino. A redenção, portanto, é outro tema central nesta história. A linhagem de Davi foi restaurada, e com ela a esperança de um futuro melhor para Judá. Isso nos faz refletir sobre a grandeza de Deus e sua capacidade de restaurar o que parecia perdido. Mesmo nas situações mais sombrias, quando tudo parece perdido, a mão de Deus está trabalhando nos bastidores para trazer cura, justiça e esperança. Podemos também refletir sobre o papel da fé em tempos de crise. Quando Joiada e Josabiá tomaram a decisão de agir, eles não tinham garantia de que seu plano daria certo. Eles estavam arriscando suas vidas para restaurar o que era certo aos olhos de Deus. A fé deles foi a chave para a salvação de Joás e para a restauração do trono de Judá. Ao longo de nossa própria vida, podemos ser confrontados com momentos de desafio e oposição. No entanto, como vimos na história de Atália, Deus tem o controle de todas as situações, e Ele nunca abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Assim como Ele preservou Joás para cumprir seu plano redentor, Ele também nos preserva e nos guia, mesmo quando parece que tudo está perdido. Por fim, a história de Atália nos ensina que o mal nunca triunfará sobre o bem. Atália, com sua sede de poder, pensou que havia eliminado todas as ameaças ao seu reinado. Mas Deus, em sua sabedoria e graça, a derrotou e restaurou seu plano divino. A história de Joás é uma lembrança de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz de Deus sempre prevalecerá. Esta história, repleta de intriga e tensão, também é uma ilustração clara de como Deus age na história humana. Ele não se limita a uma época ou a um lugar, mas sua soberania permeia toda a criação. A história de Atália é um lembrete poderoso de que, independentemente das circunstâncias, a justiça e os planos divinos sempre prevalecerão. Ao refletirmos sobre essa narrativa, podemos nos lembrar que a luta contra o mal e a corrupção nunca é fácil. A tentação de ceder ao poder e à ambição pode ser grande, mas, assim como vimos com a coragem de Josabiá e Joiada, a integridade e a fé podem mudar o curso de uma nação. Deus sempre tem um plano, e Ele sempre levanta pessoas para cumprir suas promessas. E, finalmente, o reinado de Joás é uma história de redenção. Joás, apesar de ser um rei muito jovem, foi protegido e guiado por Deus em sua jornada. Ele teve a oportunidade de restaurar a adoração ao Senhor em Judá, corrigindo os erros de sua avó Atália e de sua mãe, que haviam afastado o povo de Deus. Isso mostra como, mesmo nas situações mais complicadas, Deus ainda oferece chances de restauração e salvação. Muito obrigado por assistir. Que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima.